Olá, amigos. Meu nome é Rui e nós estamos iniciando hoje uma série de postagens no Kardec Sempre, o nosso blog Kardec Sempre. Hoje abordaremos um tema da mais alta relevância para a nossa felicidade, para que nós possamos encontrar em nosso interior a paz que necessitamos para sermos felizes. Então vamos iniciar tentando entender o que seja a consciência. E para isso nós temos que voltar lá no momento da nossa entrada na humanidade. Essa entrada se dá com o ser humano totalmente sem conhecimentos e sem noção do bem e do mal. Devido a essas características, os espíritos que trouxeram o espiritismo chamaram-no de simples e ignorantes. Não tinham conhecimentos nem da ciência, nem do bem e nem do mal. E muito embora eles não tivessem consciência do bem e do mal, eles tinham a possibilidade de fazer de tudo, sem que por isso fossem responsabilizados, uma vez que eles não tinham conhecimento se estavam fazendo o bem ou se estavam fazendo o mal para outras pessoas. E assim, de simples e ignorante, os seres humanos foram reencarnando centenas, milhares de vezes e foram adquirindo conhecimentos, foram desenvolvendo a inteligência, foram desenvolvendo a capacidade de raciocinar, de pensar, e foram ao mesmo tempo desenvolvendo objetos que facilitavam suas vidas e também adquirindo a capacidade de conviver com outros seres humanos, passando então a viver em grupos. Esses pequenos grupos foram se unindo e foram formando grupos maiores, foram formando com o tempo algumas sociedades. E para que houvesse a possibilidade de convívios pacíficos, foi necessário que se iniciasse um desenvolvimento do respeito de um indivíduo pelo outro. E respeito é o que vai se transformar no futuro nas leis de comportamento necessários aos seres humanos para que possam viver em sociedade. Ao mesmo tempo em que foram se gravando os aprendizados em relação às coisas materiais, elaboração de ferramentas, instrumentos, etc., e também foram se desenvolvendo os valores morais, os valores éticos desses indivíduos. Tudo isso junto formou um grande bloco de conhecimentos, todo esse conteúdo, essa bagagem formada pelas experiências adquiridas, tanto no lado do respeito ao próximo, no lado dos sentimentos, das emoções, que a gente chama de consciência. Então, tudo que nós somos, tudo que nós aprendemos durante todas as nossas encarnações estão gravadas na nossa consciência. Uma das coisas mais importantes que foi sendo gravada em nossos conhecimentos, em nossa consciência, foram as leis morais, as leis de Deus. Jesus Cristo resume de maneira extremamente compreensível essa lei de Deus. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como você ama a você mesmo. Então Jesus preconiza que só façamos ao outro o que faríamos a nós mesmos, que queiramos para o outro o que nós queremos para nós, que queiramos a consideração que nós queremos para nós, que nós tenhamos com os outros.
Uma vez executado isso, nós viveremos em paz, em harmonia com todos os nossos semelhantes. Difícil até hoje ainda não conseguimos chegar como sociedade e como indivíduos, em sua grande maioria, nessa condição. Após Jesus, os espíritos trouxeram, através de Allan Kardec, dos seus médiuns, trouxeram as leis morais preconizadas pelo Espiritismo, que na realidade são a divisão da lei que o Cristo trouxe em 10 leis que tornam mais fácil entender, ponto a ponto, como deve ser nosso comportamento frente aos nossos semelhantes. Essas 10 leis morais, como a lei de Jesus, como a lei de Moisés, todas ficaram gravadas em nossa consciência, de tal maneira que nenhum de nós pode dizer que desconhece as leis morais, que desconhece as leis de Deus. Então, como tudo isso está gravado em nossa consciência, nós temos condições de viver aplicando rigorosamente essas leis. Nós veremos em outras postagens que tudo que nós fazemos está relacionado com a nossa consciência e com uma coisa que a gente conquistou logo após ter a consciência formada, ou em formação, porque a consciência nunca está plenamente formada, não é? Cada vez que a gente aprende alguma coisa, a gente inclui isso na consciência. Cada vez que a gente experimenta um sentimento, a gente inclui isso na nossa consciência. Então a consciência está num processo permanente de formação, mas a gente conseguiu o livre-arbítrio, essa possibilidade de escolher o nosso futuro, e que está fortemente ligada com a nossa felicidade ou a nossa infelicidade futura. Ficamos por aqui hoje, desejamos a todos muita paz, muita felicidade e que Deus abençoe a todos nós.